Boa noite, neurólogos. Sejam todos bem-vindos a esse, que é o nosso primeiro evento online organizado. A gente escolheu como tema o raciocínio diagnóstico em neurologia, pensando em que todos nós concordamos no que é mais importante para uma discussão inicial. A gente espera que vocês gostem, vai ser uma discussão rápida, mas de um caso bastante emblemático. E eu vou começar apresentando. Eu sou o Renan Pirola, sou neurologista e neurofisiologista formado pela USP. A Marcela Schettini, neurologista e neurovascular, também formada pela USP. O Diego Sodré, neurologista e neurofisiologista formado pela USP também. E o Igor Campana, neurologista e neuroimunologista, também formado pela USP. Como eu falei, a nossa discussão vai ser uma discussão semiológica, baseada em um caso clínico, e a estrutura que a gente vai seguir vai ser inicialmente da história clínica, seguida pelo exame neurológico. A gente vai desenvolver as hipóteses diagnósticas, como é feito do ponto de vista da visão do neurologista. Vamos discutir os exames complementares mais importantes para chegar no diagnóstico final. E a gente vai começar com a história clínica do nosso paciente. E o nosso paciente é um paciente de 63 anos, do sexo masculino, negro e natural da Bahia, residente em São Paulo e feirante. E a queixa principal dele é uma queixa de fraqueza nas pernas. O nosso paciente vem com uma história de que, ao levantar-se da cadeira, ele observou que estava mancando com o membro inferior direito e com uma dor leve mal localizada na região dorsal. Cerca de 30 minutos depois disso, ele apresentou uma súbita fraqueza dos membros inferiores com uma total incapacidade para deambulação. Ele buscou atendimento em um serviço de emergência de SUS, onde ele ficou internado por 2 dias antes da transferência para um hospital terciário, e referia quando chegou para mim que durante esse período foi necessária a sondagem vesical por retenção urinária. De antecedentes, o nosso paciente era hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista com uma elevada carga tabágico e negava etilismo. Não tinha nenhum antecedente cirúrgico de nota. Na história psicossocial, ele residia em São Paulo há mais de 40 anos e era um feirante ainda em atividade, e não tinha na revisão de sistemas alterações ponderais, febre, artralgia, síndrome SICA, queixas respiratórias ou qualquer outro sintoma. Começando então com a história clínica, vou voltar aqui um pouquinho para aquela que é a história inicial do nosso paciente. O neurologista ele pensa um pouco diferente. E eu vou deixar o Diego comentar. Só de ouvir essa queixa principal, Diego, de fraqueza nas pernas, o que você traria para a gente? O que a gente, como neurologista, já começaria a raciocinar? Fala, Renan. Boa noite a todos que estão assistindo. Realmente, quando a gente lida com o paciente, né, contando uma história, já na anamnese, né, na queixa principal, inclusive, a gente já começa a ter um raciocínio diagnóstico, né? No final das contas, aí nesse caso, a gente vai seguir uma sequência de etapas cujo objetivo vai ser entender qual é o diagnóstico, né, etiológico para o sintoma que o paciente tem. E para a gente não se perder, a gente, enquanto neurologista, a gente sempre segue um raciocínio sistemático. Primeiro, a gente vai ouvir, né, os sintomas que ele tem, juntar com os sinais do exame físico, fazer um diagnóstico sindrômico. Posteriormente, a gente vai juntar essas síndromes que o paciente apresenta, tentar chegar na topografia, que a gente sabe, né, depois de muita prática, que quando a gente chega numa topografia específica de acometimento, a gente afunila muito as possibilidades diagnósticas. E a partir daí a gente pensa nos grupos de doenças, né? Nas diferentes nosologias. Então, um diagnóstico nosológico, né? A gente vê quais são as possíveis causas para aquele quadro que o paciente tem, e aí a gente consegue direcionar os exames complementares de uma forma mais eficaz e chegar no diagnóstico etiológico específico. E quando o paciente se queixa de fraqueza, inicialmente é uma queixa muito vaga, né? A fraqueza que o paciente conta para a gente não necessariamente é uma fraqueza muscular, que o neurologista tende a pensar inicialmente. Pode ser uma sensação mais subjetiva de fraqueza ou esgotamento, né? Que aí a gente vai chamar de fadiga ou astenia, a depender da situação. E também pode ser realmente uma fraqueza muscular, uma dificuldade de movimentar um ou mais membros. Então, para a gente entender, a primeira coisa é tentar esmiuçar melhor esse quadro de fraqueza. A gente viu na história, né, que foi uma fraqueza que levou à dificuldade de caminhar, levou a uma paralisia dos membros, então talvez seja uma fraqueza muscular de fato.
e a nossa ideia vai ser entender de onde veio, né, onde está essa lesão que causou essa fraqueza. Excelente. Então, desenvolvendo um pouco mais a história, o nosso paciente começou mancando com o membro inferior direito e 30 minutos depois ele estava com uma súbita fraqueza dos membros inferiores. E reparem que é bem dos membros inferiores, sem nenhuma outra queixa até o momento. O que você diria para a gente, Campana, do ponto de vista, pegando carona nisso do que o Sodré falou, como é que a gente já vai começar a pensar do ponto de vista sindrômico topográfico, de onde está o problema? Acho que duas. Boa noite, né, primeiramente. Duas coisas que a gente tem que refletir sobre essa informação é o tempo de instalação do déficit e a localização do déficit. Quando a gente fala do tempo de instalação, então a gente vê na história que está a palavra súbita, né? Ou seja, que ele começou de forma inesperada, sem progressão. Então, do nada já estava naquele nível. Quando a gente pensa em quadros de instalação súbita na neurologia, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça são quadros vasculares, né? Então, outras nosologias até podem gerar quadros mais rápidos, de instalações mais rápidas, mas tipicamente o quadro vascular ele é o que tem que passar pela nossa cabeça. O segundo ponto que a gente tem que refletir é em relação à localização do déficit. Então, a gente está falando de um déficit nos membros inferiores. Então, quando a gente fala de déficit nos membros inferiores, algumas coisas elas vêm na nossa mente. O primeiro, né, de topografia, seria um quadro medular, né, ou seja, uma lesão na medula abaixo ali daquele nível cervical, principalmente ali no nível torácico. Segunda possibilidade seria um quadro de nervos. Então, uma síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, em que você pode ter um acometimento de ambos os membros inferiores. Quadros de fraqueza, né, de quadros musculares. Você também pode ter um acometimento isolado e até uma lesão medial lá no encéfalo, você poderia, né, ter um acometimento mais de membros inferiores. Então, isso daí tem que pairar nas nossas mentes quando a gente, né, lida com a história dessa, né, um quadro súbito e de membros inferiores. Excelente. Pegando carona nisso que o Campana falou, Marcele, ele já falou que já ficaria como umas hipóteses iniciais, sindrômico-topográficas ainda entre um quadro medular, torácico, ou então talvez um quadro neuromuscular predominando em nervos. A gente tem depois uma outra informação, que é de que o paciente teve um acometimento esfincteriano, precisou de sondagem vesical de demora. Em que isso ajuda ou atrapalha a gente para continuar o nosso raciocínio sindrômico-topográfico? Perfeito. Boa noite, pessoal. Então, assim, um paciente que se apresenta com uma paraparesia, nesse caso uma paraplegia, né, um déficit de força em membros inferiores, associado a um sintoma esfincteriano, seja ele vesical, seja ele anal, ou mesmo se for uma disfunção erétil, imediatamente, de forma medular, a gente tem que pensar em medula. Então, assim, principalmente quando a gente fala de um sintoma esfincteriano precoce. Então, isso tem que ser realmente medular. Para paresia com sintoma esfincteriano precoce, a gente tem que pensar em medula como primeira hipótese. Algumas condições que podem fazer algum quadro desautonômico, mais tardiamente, o próprio Guillain-Barré, mas bem tardiamente, pode eventualmente causar, mas assim, não é o clássico, e se a suspeita for essa, você tem que afastar um quadro medular. Então, sempre pensou, para paresia com comprometimento esfincteriano, a gente tem que pensar em um quadro medular. Excelente. Reparem, então, que a gente ainda vai para o exame, mas a gente já tem uma ideia das mais prováveis síndromes e topografias do nosso paciente. Passando de novo pelos antecedentes, é um paciente que a gente poderia se referir a ele como uma bomba cardiovascular, tem todos os fatores de risco que importam. Ele não tinha nada de nota na história psicossocial ou na revisão de sistemas. E a gente agora segue para o exame neurológico. E antes mesmo de falar do exame neurológico, a gente vai comentar que a gente vai seguir aqui uma linha de raciocínio baseada nesses 4 subitens de avaliação do nível de consciência, cognição, exame somático e o exame dos nervos cranianos. Mas a gente sempre comenta, né, Sodré, que o exame neurológico não é uma coisa dogmática. Só fala rápido aí que às vezes eles podem encontrar algo diferente de um ponto e outro. Não, sem dúvidas, né? Não existe ordem correta, né? Não existe uma forma única de fazer o exame neurológico, mas é muito importante que cada um tenha a sua, principalmente no começo, né? A gente sabe que o exame neurológico ele é muito extenso, tem muitas ferramentas para a gente utilizar, e a gente deve, no início, seguir uma ordem também sistemática, porque a gente não esquece nenhuma etapa,
A gente vai examinando paciente por paciente, a gente aprende a reconhecer o que é normal e o que é patológico, né? E essa ordem que a gente gosta de seguir, ela é um pouco, assim, intuitiva, né? Para a gente fazer, por exemplo, né, pulando lá para o exame somático, então teste de força ou posição, é preciso que o paciente esteja consciente, né? Ou seja, vigil, e que ele tenha alguns domínios cognitivos ao mínimo preservados, né? Então a gente estabelece essa ordem porque ela é natural, né? A gente examina a consciência, estando tudo ok, cognitivo, se necessário, somático, e os nervos cranianos são tão importantes, eles dão tanta informação que a gente deixa por último, separado do exame somático. Mas a gente vai ver que no nosso paciente, por exemplo, a gente não vai focar em todas essas partes, a gente precisa utilizar o exame neurológico como uma ferramenta para responder as perguntas que surgiram aí nessa etapa da história. Excelente. E a gente vai começar, então, como a gente falou, com o exame somático, que é o mais importante nesse nosso paciente, e a gente vai começar com aquela que talvez todo mundo conhece do exame da neurologia, que é o exame da força muscular. E eu vou falar para vocês que o nosso paciente, ele se apresentava na admissão com uma paraplegia crural, era incapaz de sustentar os membros na manobra de Vingasini com uma força grau 0, proximal e distal nos membros inferiores, e tinha uma força preservada nos membros superiores. O que isso traz ou acrescenta para a gente, Campana, naquele raciocínio que a gente já estava fazendo? O que isso mostra para a gente dentro desse nosso pensamento? Acho que o primeiro ponto que a gente confirmou é que realmente aquela queixa de fraqueza é uma perda de força muscular. Porque se você for pensar, né, a gente tem que caracterizar, né? Muitas vezes fraqueza é alteração de sensibilidade, fraqueza é um quadro generalizado, fraqueza é alteração, né, de coordenação. Então, a primeira informação que essa parte nos trouxe é que é um quadro de perda de força, tá? E segundo, ele já ajudou a gente realmente a ter uma ideia do grau de incapacidade dele. Então, a gente tem que é uma fraqueza grau 0, ou seja, uma paraplegia. Na neurologia, a gente tem alguns termos, né, que servem para ajudar a gente na descrição do exame neurológico. O primeiro, né, é plegia. Quando a gente fala de plegia, a gente está falando de uma força grau 0. Né? Quando a gente fala de paresia, a gente está falando com algum grau de movimentação daquele membro. Em relação à localização, a paraparesia, ou paraplegia, ela pode ser crural, como no nosso caso, que é de membros inferiores, ou cérvico-braquial, quando ele pega apenas os membros superiores, né, que é um quadro até um pouco mais raro da gente conseguir ver. E pode ser uma hemiparesia, né, que pode ser incompleta ou incompleta, a depender se você tem um acometimento ou não, né, da face. Então, acho que esses são os principais, né, pontos que essa parte do exame nos elucidou. Excelente. A gente trouxe aqui para vocês um vídeo. A gente falou que o nosso paciente não sustentava na manobra de Vingasini. Essa é a manobra de Vingasini. Reparem na flexão a 90 graus da coxa sobre o quadril, da perna sobre a coxa e do pé sobre a perna. A gente mantém entre 1 a 2 minutos, observando se há alguma queda e se houver, se há um predomínio proximal ou distal. E a gente trouxe também a outra manobra deficitária que a gente tem descrita, que é a manobra de Barré. E comenta aí pra gente, Marcelo, você costuma fazer essa manobra de Barré? Você faz ela ocasionalmente no seu dia a dia ou não? Na verdade, a gente não costuma fazer muito, né? Na prática, a gente não costuma fazer muito essa manobra, mas é uma manobra que importa, assim. Quando você está fazendo um exame mais específico, você está tentando ver algo mais específico, não grosseiro, uma paraplegia, por exemplo, você pode fazer para avaliar a musculatura posterior, né? Dos membros inferiores. Então, ela ajuda nesse sentido, mas realmente na prática a gente não tem o costume de fazer tanto. Eu também não tenho o costume de fazer, não. Além de olhar, obviamente, se eu quiser olhar o grupamento posterior, eu uso quando o paciente tem uma monoplegia do membro inferior e eu suspeito de um caso funcional, porque às vezes nessa troca do decúbito aí o paciente confunde e acaba trazendo as alterações para os outros membros. A gente trouxe a escala do MRC, a gente não vai ficar falando de uma escala hora dessa, mas só para vocês saberem que há uma escala que vai de 0 quando não há contração até 5 quando a força é considerada normal nas manobras de oposição. E agora a gente vai continuar
com o exame do tônus muscular. E eu vou falar para vocês que o nosso paciente se apresentava com uma espasticidade leve nos membros inferiores. Então, explica aí para o pessoal, Diego, o que é a espasticidade, o que é o exame do tônus e como que isso cai aqui nesse paciente que a gente já viu que estava fraco nos membros inferiores. Bom, a espasticidade é um dos tipos de hipertonia, ou seja, aumento do tônus, né? E é um tipo de hipertonia bem específico, bem característico da lesão piramidal, que é a lesão do neurônio motor superior e o seu prolongamento, que é o trato córtico-espinhal. Então, na espasticidade, a gente observa um aumento do tônus, mas que tem algumas características importantes, que é como as seguintes, né? Existem grupamentos preferenciais, por exemplo, no membro superior tende a predominar na musculatura flexora, no membro inferior na musculatura extensora, e esse grau de hipertonia, ele varia conforme a amplitude e velocidade que a gente faz a movimentação passiva do membro. Inclusive, é essa característica que leva aquele clássico sinal do canivete, né? Com uma rápida movimentação, a gente tem uma grande resistência que depois ela é cedida, né? Então, essa é a espasticidade. Então, se a gente juntar a fraqueza que o paciente tem nos membros inferiores, a gente já começa a ter uma síndrome, né? Já são 2 sinais aí que apontam para uma síndrome, que é a síndrome do neurônio motor superior. Excelente. A gente trouxe também o vídeo, não é do nosso paciente, mas para mostrar um exame normal do tônus muscular. Reparem no examinador palpando a musculatura. Ele vai fazer um balanço passivo e agora a movimentação passiva, que acaba sendo a etapa mais importante do exame do tônus muscular. Continuando nesse exame somático, nosso paciente não apresentava alterações tróficas, tinha um trofismo muscular preservado e não apresentava fasciculações. E a gente segue no exame neurológico com os reflexos. Reflexos são uma etapa muito neurológica, todo mundo conhece os neurologistas pelo exame dos reflexos, e eu falo para vocês que o nosso paciente se apresentava com reflexos tendinosos profundos exaltados nos membros inferiores e normoativos nos membros superiores, além de sinal de Babinski bilateral. E aí, Campana, comenta para a gente, nesse raciocínio até agora, em que essas alterações no exame dos reflexos mostram e como que a gente junta essa nesse raciocínio que a gente tem feito desde o início da história. Eu acho que agora fechou o caixão, né? Então, a gente tinha a fraqueza, a gente tem a espasticidade e agora a gente tem reflexos desproporcionais, que são exaltados em membros inferiores, né, e normativos em membros superiores, então a gente tem uma assimetria, e a gente tem a parte do sinal de Babinski, né? Então, com todos esses achados, né, com o grau de fraqueza, com a alteração do tônus e com os reflexos direcionando para uma síndrome piramidal, eu acho que isso daí já diz para a gente bastante coisa, né? Então, provavelmente, nesse caso, com a síndrome piramidal, a gente já começa a tirar algumas outras possibilidades diagnósticas. Então, síndrome de Guillain-Barré já sai do nosso diagnóstico, um quadro muscular, ele acaba saindo do nosso diagnóstico. Então, você vê que o exame ele vai ajudando a gente a ir corroborando e excluindo, né, também algumas hipóteses. O que você queria mais saber? Excelente, eu só ia continuar. Tá. A gente continua, então, e desde aquele raciocínio sindrômico topográfico, que o Sodré falou lá na história, a gente está fazendo ele a cada etapa do nosso exame neurológico. A gente trouxe um vídeo para vocês de uma pesquisa normal do reflexo tendinoso profundo, e comenta para o pessoal, Marcelo, o que é importante. A gente trouxe o bicipital como exemplo, mas regras gerais que a gente tem que considerar na pesquisa do reflexo. Então, a gente brinca que neurologia é semântica e elegância, né? Então, a gente tem que obter o reflexo de forma correta e de forma elegante. Então, você vê que o examinador, a postura da mão é como se ele fosse cumprimentar o paciente e aí ele interpõe o polegar na articulação, né, do cotovelo, e ele não martela, né? Apesar da gente usar o martelo, ele não martela o dedo, ele deixa o peso do martelo cair sobre o dedo interposto e aí ele obtém a resposta, que é a flexão. Esse é um reflexo bicipital
Ele está testando de forma bem elegante, ele deixa o martelo cair sobre o dedo. É o peso do martelo que faz o estímulo. Achei bem elegante mesmo. Essa semiotécnica perfeita é porque nesse vídeo a gente tem o Campana fazendo a percussão e obtendo o reflexo no Diego. Assim como a gente tem uma graduação da força, a gente tem uma graduação do reflexo, que vai desde um reflexo abolido grau 0 até um reflexo exaltado grau 4, passando por aquele que é um reflexo normal grau 2, e a gente vai continuar falando não de um reflexo tendinoso, mas de um outro tipo de reflexo, que é o reflexo cutâneo plantar. Lembrando que o nosso paciente tinha o sinal de Babinski. Então, antes da gente mostrar o sinal de Babinski, explica para o pessoal, Diego, o que é, qual a diferença entre o reflexo cutâneo plantar e o sinal de Babinski. As pessoas confundem muito isso. E o que é importante na semiotécnica? Pô, Renan, primeiro, diferente dos reflexos do martelinho que a gente estava vendo, que são os reflexos tendinosos profundos, o reflexo cutâneo plantar é um reflexo superficial. A gente está estimulando a estrutura superficial, que é a pele, e obtendo uma resposta muscular. E quando a gente faz esse estímulo na planta do pé, a gente tem normalmente uma resposta normal de flexão do hálux e dos artérios, né? Esse é o reflexo cutâneo plantar. Quando a gente, durante esse estímulo, obtém uma resposta de hálux em extensão e uma abertura dos artérios, a gente chama isso de sinal de Babinski, contanto que seja observado em pessoas acima de 1 ano de idade, né? A gente sabe que nas criancinhas, nos recém-nascidos, nas crianças até 1 ano, esse reflexo cutâneo plantar pode ser em extensão e não ser patológico. Nessa situação, a gente chama de reflexo cutâneo plantar em extensão. A partir dessa idade, a gente sempre vai chamar de sinal de Babinski e sempre vai ser um sinal de lesão piramidal, né, lesão do neurônio motor superior, até que se prove o contrário. E para a gente pesquisar o reflexo cutâneo plantar de forma eficaz, não ficar na dúvida, né, é muito importante que a gente faça com um objeto apropriado, né? Normalmente eu uso aquela espátula quebrada no meio, né? O abaixador de língua, que é higiênico, né? Você não vai reutilizar e tudo mais. E você tem que fazer um estímulo firme, não tão rápido, né? Mas também nem muito lento, e que chegue, né? Ali mais ou menos na base do segundo pododáctilo, né? Você não pode chegar na base do hálux. Dessa forma, geralmente, quando o paciente tem de fato sinal de Babinski, a gente consegue elicitar. Ótimo. Então, mostrando para vocês aqui, esse vídeo não é do nosso paciente, mas esse aqui seria o sinal de Babinski. Observem a extensão do hálux durante a pesquisa do reflexo cutâneo plantar. Continuando agora, a gente vai discutir um pouco sobre os achados e encaixar ele naquilo que o nosso paciente tem agora. Então, comenta para a gente, Igor, você que falou que o caixão fechou, resume aí o que a gente tem de informação até agora do ponto de vista do exame de motor. Então, o nosso paciente, ele acaba preenchendo, né, a maior parte dos critérios aí de síndrome do neurônio motor superior. Então, ele tem um grau de fraqueza, ele vai ter reflexos vivos barra exaltados, né? Lembrar que mais do que você dizer se é vivo ou exaltado, o que importa mais é a assimetria dos reflexos. O tônus, que você consegue ter ideia, a espasticidade, que foi o que a gente descreveu, e nosso paciente, ele tinha também um sinal de Babinski. Então, a gente tem todos os critérios, né, que fecham para uma síndrome do neurônio motor superior. E, além disso, a gente conseguiu excluir algumas outras coisas, como, por exemplo, fasciculações, né, que estariam presentes, por exemplo, em síndrome de neurônio motor inferior. E isso é bom, é interessante, porque alguns pacientes, eles podem se apresentar com as duas síndromes, e a exclusão da fasciculação, ela facilita para a gente a parte de diagnóstico. Ótimo. Finalizado o exame motor, a gente vai agora para o exame da sensibilidade. O nosso paciente se apresentava com uma analgesia com nível sensitivo em T8 bilateralmente e, com relação à sensibilidade profunda, uma hipopalestesia leve em bota. O que essa alteração de sensibilidade traz para a gente do ponto de vista topográfico, Marcelo? O que é importante aqui? Como que a gente une isso à história e ao exame da motricidade que a gente já fez? Perfeito. É um outro achado, nível sensitivo, junto com um quadro de
esfíncter, é um outro achado muito característico de lesão medular, né? O nível sensitivo é o nível mais distal da medula que você tem a sensibilidade preservada. Então, a presença de nível sensitivo, além de te ajudar a suspeita, né, topografar no quadro medular, ele te ajuda a ser mais específico na topografia, se você consegue um nível sensitivo, onde na medula vai estar a lesão, né? Então, o paciente que tinha um nível sensitivo bilateral, em T8, ele tem provavelmente uma lesão ali, ou se a gente confia nesse nível sensitivo, aí se o paciente colabora, que tem, né, um quadro, é um exame subjetivo essa parte, mas em um paciente colaborando, ele provavelmente vai ter uma lesão torácica, aí na medula torácica. Então, te ajuda para te guiar qual exame que você vai pedir. Então, assim, fundamental para o raciocínio e para até a semiologia, a parte da propedeutico armada, né, de exame, aonde você vai pedir, que segmento da medula você vai pedir o exame. Ótimo. E Sodré, ele tem uma hipopalestesia leve em bota. Como é que você interpreta isso nesse contexto de alteração da sensibilidade? Comenta aí pra gente dessa alteração da sensibilidade profunda. É interessante, né? E a gente examina essas modalidades sensitivas de forma separada justamente por isso. Pode ter um grande valor topográfico, né? A gente sabe que a sensibilidade superficial, principalmente dor e temperatura, que são mais localizatórias que o tato, né? Elas vão tanto em fibras nervosas periféricas quanto em vias centrais, né? Por lugares diferentes das modalidades sensitivas profundas. No caso aí do que a gente examina, a hipopalestesia, né? Que ele apresenta aí é uma diminuição de sensibilidade vibratória, e a propriocepção consciente, é outra modalidade de sensibilidade profunda importante do ponto de vista clínico. E o que a gente observa é que existe uma grande dissociação, né? A sensibilidade superficial, ele tem uma analgesia, ou seja, uma completa perda sensitiva álgica com nível sensitivo, mas ele tem uma discreta hipopalestesia distal lá nos membros inferiores. Então, a sensibilidade superficial muito acometida, com nível sensitivo, uma coisa que chama atenção para a lesão na medula, né? Ou seja, a partir daquele ponto da lesão, aquela via ascendente, ela não transmite mais os seus impulsos, então, nível sensitivo clínico, mas a sensibilidade profunda é uma coisa que não brilha tanto aos olhos. E se a gente lembrar, um paciente que é diabético, com grandes fatores de risco cardiovasculares, esse é um achado até esperado. Então, que deve ser até prévio esse momento atual que a gente está vendo dele. Então, essa dissociação já chama a atenção. Se a gente está pensando numa lesão medular, a gente sabe que a sensibilidade superficial ela vai no funículo lateral e anterior, e a sensibilidade profunda no funículo posterior. Então, já dentro da medula, a gente já consegue localizar essa lesão mais anterior e a gente já consegue pensar nas possíveis etiologias. A gente sabe que tem etiologias específicas que têm esse padrão de acometimento, né? Se a gente lembrar lá da instalação súbita dos sintomas, a gente quase já fecha o diagnóstico nesse momento aqui do paciente. Ótimo. A gente trouxe aqui para vocês uma imagem dos dermátomos. Reparem o que seria esse nível sensitivo em T8. O nosso paciente ele não sentia nada no exame da sensibilidade térmica e da sensibilidade dolorosa ao nível de T8 para baixo, mas o nível em T8, Campana, mas e se você for procurar depois da ressonância, como que você vai se guiar? Porque a gente não tem os segmentos medulares demarcados lá, né? Isso. Então, uma das características que a gente aprende na parte de neuroanatomia é que coluna vertebral, ela cresce mais do que a medula. Então, fica de tamanho desproporcional. Então, a gente não vai ter T8 na vértebra T8. O que a gente tem de raciocínio, basicamente, é que na coluna torácica, o nível medular, o nível da medula, ele está em conjunção com o número dele menos 2. Ou seja, se o nível sensitivo desse paciente é um T8, provavelmente essa lesão está na vértebra T6, né? Porque a coluna vertebral ela é maior. Se a gente entrar até os pormenores aí, considerar que o trato espinotalâmico lateral ele só sobe 2 para cima, talvez esse nível aí esteja até um pouco mais abaixo. Mas, de qualquer forma, essa é uma regra que a gente utiliza bastante. Muito legal.
No exame da coordenação, nosso paciente tinha uma coordenação normal nos membros superiores e, obviamente, não era possível avaliar nos membros inferiores, porque ele tinha uma força grau zero. E lembrando que ele tinha ainda a presença de sonda vesical de demora por retenção urinária. Então, a gente fechou agora, a gente já tem os dados da história, a gente já tem os dados do exame neurológico e a gente vai começar o processo das hipóteses diagnósticas neurológicas, que é um processo diferente, que passa pelo diagnóstico sindrômico, depois pelo diagnóstico topográfico, depois pelo diagnóstico nosológico e depois pelo diagnóstico etiológico final. A gente começa, então, aqui com o diagnóstico sindrômico e quais são as síndromes que esse nosso paciente tem, Sodré, e por quê? Quais são as síndromes? O que é uma síndrome? Quais são as síndromes que o nosso paciente tem? Pois é, Renan, assim, o pessoal que pode assistir não pode, que está assistindo pode ver, né? Que apesar da gente já, durante o processo de história clínica, exame físico, já pensar nas possibilidades diagnósticas etiológicas, ou seja, as causas específicas, a gente volta agora, né, para um processo sistemático. E tudo deve começar pelo diagnóstico sindrômico, que é juntar sinais e sintomas, né? A gente sabe que conjuntos de sinais e sintomas são síndromes, e a partir daí a gente não vai deixar nada pelo caminho, né? Os neurologistas estudantes, né, iniciantes, até os mais catedráticos, mais antigos, fazem dessa forma, né? Principalmente diante de casos complexos. É natural que esse processo vai ficando mais automático, né, ao longo da prática. Mas vamos lá. Quais são as síndromes que esse paciente apresenta, né? A gente viu que ele tinha fraqueza associada à espasticidade, sinal de Babinski, então ele tem uma síndrome piramidal, deficitária, por conta da fraqueza, e de liberação, né? A síndrome do neurônio motor superior. Além disso, ele tinha uma síndrome sensitiva, né? A gente teve achados sensitivos de forma mais pronunciada, até na sensibilidade superficial e com nível sensitivo. É sempre importante a gente ressaltar essa característica, porque nível sensitivo tem um alto valor topográfico. Esse paciente também tinha uma síndrome muito importante no caso dele, para pensar em topografia, que é a síndrome autonômica. A gente já falou, mas não custa repetir, pessoal. Diante de um paciente com a paralisia flácida aguda, seja uma fraqueza nos membros inferiores ou nos 4 membros, se os sintomas autonômicos são precoces ou muito pronunciados, né? Retenção urinária, incontinência urinária, no homem, disfunção erétil, né? Às vezes a gente esquece de perguntar. Isso aponta muito para uma topografia medular, né? É muito comum essa dúvida na prática. É uma mielopatia ou é uma síndrome de Guillain-Barré, uma neuropatia periférica? Então, teve síndrome autonômica, pende mais para o lado da mielopatia. E também tinha uma síndrome álgica, né? Teve uma dor ali mal caracterizada, endosso. Isso, às vezes, pode também ajudar aí no diagnóstico nosológico, a gente pensar qual seria a possível nosologia e etiologia desse quadro medular, né? Ótimo. Depois do diagnóstico sindrômico, o segundo diagnóstico que faz parte do raciocínio neurológico é o diagnóstico topográfico. E juntando as síndromes do nosso paciente, Campana, qual é o diagnóstico topográfico do nosso paciente que você diria para a gente? Depois da gente juntar as síndromes, a gente tem que colocar elas em algum lugar, né? Então a gente tem que ver a topografia, que pode ser focal, ou seja, todas as síndromes elas conseguem se encaixar em apenas um lugar, né, no sistema nervoso central periférico. Ela pode ser multifocal, em 2 ou mais lugares, difuso, que geralmente são quadros encefalopáticos, né, e de sistemas, quando você pega um sistema específico, então sistema piramidal, sistema cordonal posterior. Então, a gente costuma dividir dessa forma. Pegando todas as síndromes do paciente, a gente consegue colocar tudo em um lugar só. Então, ela ficaria focal na medula a nível de T8. Ótimo. Então, o Campana localizou muito bem, a gente sabe exatamente o nível longitudinal, mas, como o próprio Campana falou, a gente consegue estabelecer ainda melhor, né, Campana? A nível axial, onde que essa lesão deve estar na medula, se a gente considerar as síndromes? Como assim? Eu falei para você, não? A nível de T8? Comprometimento anterolateral, acho que eu falei. Ah, entendi. Ah, entendi. É,
Isso. Então, a gente sabe que está em T8 e pegando todas as síndromes, a gente ainda consegue localizar dentro do próprio corte axial. Eu que viajei, meu. Então, a gente consegue dizer que está na parte mais anterior, pegando toda a parte do funículo anterior, né, e a parte do funículo lateral. Mas, eu acho que o ponto mais importante disso daí é dizer que ele poupa, né, parcialmente ali o funículo posterior, que a gente já atribuiu aquela alteração de sensibilidade vibratória a uma outra etiologia, né? Então, a gente consegue dizer o nível medular e ainda onde está essa lesão, né, antes da gente ter uma imagem. Ótimo. Então, repara que a gente tem um paciente com fatores de risco cardiovasculares, que a gente sabe que teve uma lesão súbita ao nível de T8, segmento medular, comprometendo a porção anterolateral da medula, e agora a gente vai para a terceira etapa do diagnóstico neurológico, que é o diagnóstico nosológico. Então, comenta para a gente, Marcelo, o que é um diagnóstico nosológico? Esse é um termo que muita gente não tem familiaridade. E dentro dessa lista aí, por que a gente trouxe essa lista e quais são os mais prováveis diagnósticos nosológicos para o nosso paciente? Você vê que a gente está em construção, né, do raciocínio. Essa parte que a gente falou de história, falou de exame neurológico, aí começou a topografar, e falou do diagnóstico sindrômico, topografou, e o diagnóstico nosológico a gente divide nas possíveis causas que podem acometer, pode estar relacionada a esse quadro que a gente está avaliando, né? Então, a gente tem um acrônimo que a gente usa, e a gente usa isso muito. Com o tempo a gente deixa isso automático, mas a gente usa, principalmente quando a gente está na residência, a gente usa de forma consciente. E esse acrônimo, ele engloba algumas categorias. Então, eu vou fazer a análise, assim, desse caso, em que poderia estar encaixado aí. Então, de baixo para cima, por exemplo, esse quadro, né, o nosso paciente, uma instalação paciente idoso, uma instalação ictal, fator de risco cardiovascular, um exame neurológico que é compatível com um funículo anterolateral, ou seja, polpa cordão posterior, e um quadro medular. Então, tem uma mielopatia ao nível de região torácica baixa, de instalação súbita. O paciente com 70 anos, dificilmente vai ser uma alteração congênita, então a gente já exclui de cara congênito hereditário. Epilético também está excluído de cara, não tem nenhum estigma de crise, nada relacionado. Degenerativo também são quadros progressivos, né? Não são quadros de instalação súbita, de instalação ictal, né? Que é a grande chave aí da história. Quadro neoplásico também, um quadro mais arrastado, não se instala de forma ictal. E atrogênico não tem nenhuma história de exame, de cirurgia, que eventualmente poderia até se encaixar nesse quadro, mas não tem história de cirurgia ou de outros procedimentos feitos. Um quadro metabólico, a mesma coisa, né? Um quadro mais progressivo, não é ictal, tem um quadro que evolui um pouco mais, de forma um pouco mais lenta. Autoimune inflamatório entraria no diagnóstico diferencial desse paciente, poderia entrar, né? Um quadro mais agudo, então entra aí autoimune inflamatório. Traumático, a gente não teve história de trauma. Infeccioso, poderia ser, não teve febre, não teve outros comemorativos, é um pouco menos provável, mas não é impossível. E vascular, que acho que nesse caso é a principal hipótese, né? Então a gente figuraria aí entre vascular como a primeira hipótese, assim, principalmente considerando a síndrome de funículo anterior, poupando cordão posterior e instalação ictal. E autoimune entraria aí como uma hipótese também, mas vascular, sem dúvida, seria a nossa primeira hipótese. Ótimo. Então, a Marcele falou que as nosologias principais seriam, primeiro, vascular, acompanhado ali pela nosologia infecciosa ou inflamatória. E antes mesmo da gente ver a ressonância, o que você pensaria em matéria de diagnóstico etiológico para cada uma dessas três principais nosologias, Campana? O que você traria para a gente na discussão, para depois a gente juntar com os exames complementares e ver se está dentro ou não daquilo que a gente pensa? Então, vamos de baixo para cima também, né? Então, falando de autoimune inflamatório, quando a gente lembra que tem alguns casos que podem ser de uma evolução mais rápida. Então, a gente tem que pensar em esclerose múltipla, neuromielite ótica, doença relacionada com antimog, sarcoidose. Então, a gente tem uma gama de possibilidades nesse sentido. Quando a gente fala de infeccioso, eu acho que sífilis é sempre um diagnóstico importante, CMV, zoster, né, esquistossomose, né, podem dar quadros medulares. E vascular, além
né, de um quadro isquêmico vascular, por exemplo, a síndrome de espinhal anterior, a gente poderia ter quadros hemorrágicos, uma hematomilia, né, que também se evoluiria de forma súbita. Ótimo. Reparem que a gente já estabeleceu os diagnósticos sindrômico, topográfico e nosológico. A gente já até tem uma lista, o Campana acabou de falar uma lista enorme de possíveis diagnósticos etiológicos, e agora a gente vai para os exames complementares. E continuando então, Campana, a gente sempre gosta de brincar, né? Quem nunca ouviu essa pergunta? Se você fosse escolher só um exame para esse paciente, qual exame que você escolheria e por quê? O principal exame aqui, eu acho que seria o exame de imagem, né? Então, a gente já construiu todo o nosso raciocínio, né? E já chegou numa topografia, a gente tem que confirmar, né? Se realmente está ali mesmo. Então, para mim, seria a ressonância, né? Falta neurologista quase não pede tomografia. É. E se você tivesse lá, qual nível, qual segmento você pediria? Você está num local que está economizando ao máximo e por que você vai pedir esse segmento da coluna? Acho que aí a gente já topografou ali a nível torácico, nível T8, né? O clássico aí seria pedir uma ressonância de coluna torácica. Ótimo. Então Acho que aproveita e já continua aí para a gente. Comenta aí para a gente quais são os achados nesse exame de imagem, qual é a sequência e quais os achados e como que você junta isso com esse raciocínio que a gente fez até agora. antes é uma ressonância da coluna torácica, né? Então, a gente tem aí uma sequência que é um T2. Então, você vê que a parte do líquor é essa parte mais branca. Você consegue apontar aí, Renan? Acho que eu não consigo. A parte do líquor é essa parte mais branca, tá? E a gente tem uma parte que é interposta no líquor, né? Que é uma região de uma intensidade menor, né? E essa daí é a medula, tá? Então, na frente e atrás é a vértebra. Quando a gente olha, né, a alteração, a gente consegue ver que dentro, né, dessa medula, a gente tem um filetinho que é branco, tá? Então, esse filete branco, né, que é tipicamente a lesão. E você dá, inclusive, para perceber que ele tende a ficar mais anterior, né? Apesar de não ser 100%, né, certeza, né, você já começa a ter uma suspeita que ele realmente, né, tá um pouquinho mais anterior. E aqui você acha que você já consegue dar 100% de certeza? Explica para o pessoal aí nessa outra sequência. Agora facilita. Agora a gente tem um corte axial, né, também T2, e Renan vai apontar ali, mas a gente tem duas bolinhas brancas no meio da medula, né? Então esse sinal é um sinal do Snake Eyes, né, que são os olhos de cobra, e é um hipersinal que vai no corno anterior do H medular, né, e que pega aquela parte motora ali. Então, esse é o sinal típico, né, de algumas situações medulares, e mais frequentemente visto, né, na síndrome da artéria espinhal anterior, né? Então, esse daí já começa a ficar um diagnóstico realmente muito provável agora. Ótimo. Reparem mais uma vez a imagem, reparem aqui o Snake Eyes. Aqui é o nível logo acima e aqui é o nível logo abaixo, já com a alteração demonstrada. E aqui a gente trouxe o Snake Eyes bem clássico para a gente trazer para vocês verem que o artigo sempre fica mais bonito do que o dia a dia, né? Então a gente já tem o principal exame complementar que a gente queria, mas alguma sequência a mais que você utilizaria que podia te ajudar na diferença nosológica e na diferença etiológica, Campana? Eu acho que as nossas principais suspeitas, sem ser vascular, eram infecciosas e inflamatórias, né? Então, a parte que não pode faltar é o contraste, né? Então, o contraste ele implica em que você tenha uma quebra da barreira hematoencefálica, né? O que acontece tipicamente em situações inflamatórias, né? Seja infecciosas, seja autoimunes. Então, a sequência do contraste ela vai ajudar bastante, né? Então, geralmente quadros vasculares, né, de forma hiperaguda assim, eles não têm captação de contraste tipicamente. Ótimo. A gente não trouxe o contraste, mas eu adianto para vocês que esse nosso paciente não tinha captação de contraste na ressonância dele. Então agora a gente já tem até o exame, Marcelo, a gente tem a história, a gente tem o exame neurológico, a gente tem a lista de diagnósticos e o exame complementar, e você consegue agora refinar um pouco mais, você fica com algum diagnóstico daquela lista final que o Campana falou, daquela sua lista nosológica, você consegue arriscar alguma hipótese principal?
A gente tem a história, a gente tem o exame neurológico, aí a gente tem a imagem, agora a gente tem o diagnóstico. Com essa imagem, essa história súbita, a topografia, e com essa imagem, que é uma imagem clássica, isso assim olhou, gravou, aprende, não esquece nunca mais. Isso aí é uma isquemia medular, né? A gente está diante de uma isquemia medular, não tem muita dúvida. Não são todos os casos que são assim tão clássicos. Essa a gente trouxe um caso bem didático, uma apresentação clássica de um quadro de isquemia medular, a topografia na medula torácica baixa, a apresentação ictal, fator de risco cardiovascular, paciente com exame neurológico compatível com funículo anterolateral e uma ressonância que é a cereja do bolo, que coloca ali o sinal clássico, snake eyes, então fecha o diagnóstico de uma isquemia medular. Ótimo. Reparem a certeza que o neurologista elabora o diagnóstico final depois de fazer todo esse raciocínio que a gente trouxe para vocês. Comenta então para a gente, Diego, um pouquinho, só porque vale a pena, um pouquinho da vascularização da medula e por que a gente fez toda essa discussão anterolateral, posterior, o nível, e olhando aí as imagens, o que você consegue dizer aí para o pessoal? Perfeito, né? A medula espinhal, ela tem uma circulação, né, arterial e venosa que é bem característica e existe até muito debate, né, de como é essa anatomia. Às vezes você estuda em diferentes fontes, você vê diferentes informações, mas uma forma de resumir é que a principal artéria é a artéria espinhal anterior. Ela é ramo das artérias vertebrais, né, lá em cima, e ela desce, né, longitudinalmente pela porção anterior da medula, né, a região ali da fissura anterior, mediana anterior, e como ela é uma artéria muito longa, ela precisa receber reforços ao longo dessa descida, né, e esses reforços, eles vêm de ramos da aorta. Tem alguns raminhos da aorta que vão dar origem às artérias intercostais que vão então, mais ou menos ali na altura da medula torácica baixa, a gente tem uma artéria radiculomedular magna, uma que é muito importante. Ela recebe até um epônimo que é a artéria de Adamkiewicz, ou Adamkiewicz, né? E muitos processos que levam à isquemia medular são por envolvimento dessa artéria, por ela ser uma radiculomedular que levam a uma nutrição maior. Né? E se a gente observar o território de irrigação da artéria espinhal anterior, a gente entende por que a apresentação clínica do paciente faz a gente fechar o diagnóstico de maneira mais fácil, né? A gente sabe que o território dela é justamente esse aí, que está sendo mostrado na figura. Ele abrange os funículos anteriores e lateral, né? Então envolve o trato córtico espinhal lateral, que explica a síndrome do neurônio motor superior que o paciente tem, envolve o sistema anterolateral, né, principalmente o trato espinotalâmico lateral, que explica essa analgesia com nível sensitivo, mas poupa ali a região do funículo posterior. Por isso, nosso paciente não tinha grandes alterações de sensibilidade profunda. Aquela discreta hipopalestesia devia ser por uma incipiente neuropatia diabética, né, que ele tinha. Então, juntando esse conhecimento anatômico e do território aí arterial da artéria espinhal anterior, a gente tem um diagnóstico de maior certeza. E só para completar, nessa região posterior aí, é irrigada pelas artérias espinhais posteriores, né? Que são ramos menos relevantes. Muitas vezes o envolvimento deles, né, por embolia, não geram sintomas, porque essa é uma área aí que tem mais anastomose, tem mais circulação colateral. Ótimo. E com esse conhecimento agora, Diego, dessa vascularização tão complexa, a gente sabe que a Marcele falou que com certeza a gente está diante de uma isquemia arterial. Mas o que pode ter causado? Como é que você investigaria a causa dessa isquemia arterial nesse contexto dessa vascularização que você acabou de descrever? Perfeito. A gente tem um diagnóstico aí ainda que é meio, vamos dizer assim, topográfico, né? A gente tem uma isquemia no território da artéria espinhal anterior. E agora, semelhante ao que acontece no acidente vascular cerebral isquêmico, a gente tem que ir atrás do mecanismo. E aí, conhecer a anatomia vascular ajuda, né? Por exemplo, a gente vai precisar de um exame de imagem que envolva as artérias vertebrais, que envolva a aorta torácica e abdominal, né, principalmente, e a gente vai em busca de dissecção, de aterosclerose, de alguma outra vasculopatia que envolva esses vasos,
na verdade. Menos comumente pode acontecer embolia, né? Embolia cardiogênica. Então, a gente inclui, né, da mesma forma, um eletrocardiograma, um eco, um Holter, buscando, apesar de saber que é menos provável, né? E uma coisa muito interessante, talvez seja a causa mais comum de infarto da artéria espinhal anterior, é pós-operatório de cirurgia de aorta, né? Os vasculares conhecem bem essa entidade. Não é o caso do nosso paciente, a gente teria isso na história, mas sempre é importante perguntar se houve algum procedimento envolvendo a aorta abdominal ou torácica. Por último, existe uma entidade que é até pouco bem compreendida, né, que se chama embolia fibrocartilaginosa. Em alguns pacientes, né, quando a gente não encontra nenhuma causa mais evidente, nenhuma arteriopatia ou sinais de embolia cardiogênica, existe uma entidade que é a embolia do núcleo pulposo do disco intervertebral, que pode afetar essa circulação colateral e chegar lá na artéria espinhal anterior. Quando a gente vê um infarto do corpo vertebral associado ao infarto da artéria espinhal anterior, num paciente com fator de risco, geralmente algum risco ocupacional, né, ou algum momento de sobrecarga, a gente pensa nesse diagnóstico. Mas você vai contar aí para a gente agora qual foi o mecanismo desse infarto do nosso paciente. Bom, depois de tanto segredo e tanta discussão, o diagnóstico final do nosso paciente era uma mielopatia isquêmica, um infarto da artéria espinhal anterior, secundário a uma aterosclerose avançada da aorta. Quando a gente fez uma angiotomografia de aorta, esse nosso paciente tinha inúmeras placas ateroscleróticas, placas complexas, placas moles, e com toda a investigação, esse foi o diagnóstico final do nosso paciente. Reparem, já na história a gente já tinha uma ideia e a gente já podia perceber que talvez esse fosse o diagnóstico. O exame neurológico e toda essa lista de diagnósticos deram como que cimentaram, permitindo que a Marcele falasse que ela tinha certeza que era uma mielopatia isquêmica arterial, e o Diego desenvolveu essa investigação etiológica secundária, que foi o que permitiu o diagnóstico causativo. Esse é o caso que a gente trouxe para vocês hoje. A gente espera que vocês tenham gostado da discussão. Foi uma discussão focada em semiologia neurológica, para mostrar como que o neurologista pensa. E se vocês gostaram, continuem seguindo a gente lá, recomendem que outros sigam, que a gente vai continuar desenvolvendo posts e conteúdos com foco no ensino, especialmente no ensino de base ali da neurologia. Boa noite. Agora a gente pode abrir para as perguntas do pessoal. Surgiram algumas perguntas aqui no chat. E agora eu vou aproveitar, né, Renan? Você espetou todo mundo aqui com várias perguntas, eu vou devolver para você. Está na sua vez de responder agora. Aqui, Luiz Eduardo perguntou, né, que manobras poderiam ser feitas para detectar fraquezas musculares, entre aspas, fingidas, um possível quadro psiquiátrico associado de fraquezas musculares verdadeiras? Acho que Luiz Eduardo, excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que você tem que me dizer é fraqueza onde? Porque dependendo de onde for a fraqueza, você vai ter algumas manobras específicas. Acho que aquela que o povo conhece mais é o sinal do pente, levar um membro superior que está supostamente plégico e fazer com que ele caia, e caso não caia sobre a face, suspeita-se de um quadro funcional. Bem pouco sensível, bem pouco específica, bem questionável do ponto de vista ético, esperar que o paciente caia com a mão na face dele, mas é uma manobra descrita. Em caso de hemiplegia ou monoplegia do membro inferior, tem uma manobra muito clássica, que é a manobra de Hoover. É difícil eu explicar aqui para vocês, mas seria a avaliação, uma mão sobre o membro plégico, o membro que supostamente está plégico, abaixo do membro plégico, pedindo com que o paciente faça uma movimentação para baixo ou para cima, o paciente deitado no leito, com o membro não plégico, e há uma resposta sincinética normal em todo paciente que não tem uma fraqueza. Ou seja, mesmo que o paciente esteja fingindo um grau 0, caso ele vá movimentar o membro normal, vai haver um movimento para baixo na sua mão, no membro contralateral. E se o paciente diz que está plégico, esse movimento não deve haver. Na presença desse movimento, com o movimento do membro normal contralateral, é um diagnóstico presuntivo de uma fraqueza funcional. É um
um desafio, às vezes, são esses pacientes paraplégicos, né? Que aí a gente não tem um membro contralateral para, enfim, nos ajudar. Aí fica um pouquinho mais complicado. Sugestão às vezes ajuda. Tô te ajudando, tô te ajudando. Verdade. E só trazer um comentário adicional, isso é interessante, os autores que mais publicam, né, nessa área que antigamente era chamado de psicogênico ou conversivo, eles tendem a trazer mais esse conceito de transtorno neurológico funcional, porque muitas vezes pacientes com quadros assim, né, eles não têm de imediato ali uma condição psiquiátrica tão bem, né, evidente. Então, o pessoal hoje, né, os pesquisadores dessa área preferem chamar de transtorno neurológico funcional, embora ainda haja muito debate em relação à nomenclatura. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade, em relação ao tratamento, né? Foi pergunta agora do Luiz S. Qual seria o melhor tratamento para o paciente, Campana, aí, nesse caso, né? Ele pergunta aqui, faz trombólise como no AVC isquêmico? De forma geral, a gente não tem um tratamento bem delimitado e bem instituído nessas condições, né? Então, existem alguns estudos que talvez mostrem que você reduzir ali a pressão na coluna de líquor, né? Você fazer uma derivação lombar externa, você possa ajudar ali na vascularização e esse paciente, ele talvez tenha uma recuperação melhor. Mas, de forma geral, o tratamento agudo, ele não é tão bem definido como quadros, por exemplo, de isquemia cerebral, que a gente já tem trombólise, trombectomia, outras terapêuticas, né? Essa Marcele, A gente tem uma neurovascular aqui que Marcele que é é o neurovascular. gabarito. Na verdade, a DLE assim, é bem, a gente sabe tem um protocolo relativamente instituído para quando a causa é pós-operatório, né, de cirurgia de aorta. Para quadros que não estão relacionados à cirurgia, existe uma dúvida, há pessoas que fazem, considerando, enfim, o racional, mas não é muito estabelecido e às vezes você não tem uma melhora. A gente viu alguns poucos casos na residência que fizeram e não tem muita resposta. Em relação à trombólise, não tem nada instituído, assim, absolutamente, de forma protocolar. Se você pesquisar na literatura, tem alguns casos relatados, eventualmente trombolizados por um erro topográfico. Pensou em topografia de não medular, né, o tronco, o cortical, supratentorial, e foi trombolizado, e aí se viu um desfecho. Assim, é muito pouco, você não tem como tirar uma conclusão, então a rigor não tem uma indicação formal absolutamente de trombolizar esses casos. Pode ser que, eventualmente, estudos novos, enfim, mas com a evidência que a gente tem hoje, não teria indicação. Esses colegas que Pelo erraram menos a a gente não topografia, sabe se tem benefício, né? Fala aí, né? esses colegas que erraram a topografia provavelmente não assistiram a sessão clínica dos neurólogos. Ô, Marcele, Fernanda perguntou ali qual o limite de tempo para a realização da DLE. Tem alguma coisa escrita? Não tem, mas a gente tem que fazer rapidamente. É tanto que a gente fez o raciocínio de topografar e procurar na história quadros relacionados à história relacionada à cirurgia e tudo, e a gente já viu alguns casos assim, de paciente que terminou, fez a cirurgia, está no pós-operatório e ficou tetraplégico, paraplégico. Então, esse caso, a primeira hipótese vai ser sempre um quadro de isquemia medular. E aí, existe uma discussão, você tem que convencer o neurocirurgião que eventualmente pode ter um benefício de fazer a DLE, enfim, então não tem um tempo porta-agulha, por assim dizer, mas rapidamente o ideal é que se tente, né, uma tentativa, parece ter algum benefício, mas enfim, de fato não tem uma resposta tão importante, mas a rigor a gente tem indicação nos casos relacionados à cirurgia. É interessante, eu tenho alguns colegas que são cirurgiões vasculares e eles têm até uma vivência maior com essa questão do que a gente, porque eles veem muito cirurgia de aorta, inclusive é uma das complicações esperadas que eles têm, né? E aí foi interessante que eu estava conversando um dia desses, e existem alguns casos que eles fazem de forma profilática.
Então, antes de esperar, coloca a DLE, opera, né? Antes de esperar, não, antes de operar. Coloca a DLE, opera, e aí, se o paciente tem algum déficit, eles já abrem lá para que, enfim, tente melhorar, reverter esse déficit. E o mais interessante de tudo é que eles falam que funciona muito bem. Os pacientes, depois que fazem a paraparesia, a paraplegia, eles já viram casos assim do cara voltar e sair normal, né? Então, é interessante e talvez isso seja pela rapidez com que é feito. Então, já é uma complicação esperada, já é feito de forma rápida, né? Esses pacientes como o nosso, que a gente discutiu, que tem uma isquemia num contexto de uma arteriopatia, enfim, às vezes eles chegam tardiamente, né? 24 horas depois, 48 horas depois. Então, realmente, aí talvez E às não vezes haja demora de muito. dar diagnóstico, né? Porque você vai fazer ressonância, você Pois entra é, na exatamente. ressonância, você não tem uma hipótese, porque se relacionar à cirurgia de aorta, a primeira hipótese vai ser isquemia medular, né? Então você rapidamente faz o diagnóstico e institui o tratamento. Talvez Pois até é. por isso, né, que tenha demonstrado benefício na cirurgia e não tenha demonstrado em outras etiologias, né? Ressonância na emergência, né? No Brasil, até É. hospitais privados, terciários, né? Com muito recurso é complicado. Fernanda, que perguntou também sobre a DLE, ela acrescentou uma outra questão. Existe alguma recomendação de meta pressórica nesses casos? Não sei se ela está falando da pressão da DLE ou da pressão arterial. Eu acho que é da pressão arterial. Eu acho que relacionado à pressão, à recomendação da meta de pressão arterial, provavelmente na pressão arterial, né? Não tem um estudo grande, pelo menos não que eu conheça, relacionado assim a induzir hipertensão e tudo, mas assim, você tolera ali pressões mais altas, mas assim, a rigor que eu conheça um estudo assim para definir níveis de pressão, pelo menos não conheço nenhum estudo que tenha definido Mal tem níveis. na trombectomia. Eu lembro que o estudo que eu revisei há um tempo atrás, eles até, às vezes, utilizavam vasopressor endovenoso no paciente na UTI para tentar manter uma pressão maior que 140 nesses pacientes, para tanto reduzindo a pressão da DLE, você ter uma pressão maior, mas ao mesmo tempo aumentar a pressão do paciente. Mas, mais uma vez, isso é um estudo, não existe uma recomendação formal, como a Marcele falou, não, abaixo desse nível ou acima desse nível é o que a gente tem que manter para ter uma boa resposta. Faz sentido, né, fisiológico, você manter a pressão mais alta, né, pensando na perfusão, né, que você tem um edema, enfim, da medula, mas de fato... Interessante também, né, que é, se a gente pensar pelo outro lado, o risco de transformação hemorrágica nessa situação, intuitivamente é menor do que num acidente vascular cerebral, né? Então, eu acho que ser mais permissivo com a hipertensão realmente é o caminho a ser seguido, embora eu também não conheça algum estudo que trouxe essa resposta. E Fernanda confirmou aqui a pressão arterial mesmo. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Bom, pessoal, não temos mais perguntas. Renan, quer fazer as considerações finais? Não, mais uma vez agradecer a vocês que vieram ao nosso primeiro evento e fiquem atentos aí que a gente tem mais coisa programada aí para os próximos meses. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.